Erros que os pregadores devem evitar. É muito comum alguns pregadores reproduzir aquilo que apenas ouviram, sem, contudo, conferirem na Bíblia se realmente aquilo que eles estão pregando está registrado nas Escrituras. Eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. Eu gostaria que você compartilhasse os nossos vídeos, que você deixasse o seu like, fizesse o seu comentário e também desse a sua sugestão de vídeo, visitasse a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Gostaria também que você ativasse as notificações, a fim de que você pudesse receber os nossos vídeos de primeira mão. Portanto, vamos agora aos erros que os pregadores devem evitar. O primeiro desses erros está em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, quando o Senhor diz assim para Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo. Alguns, usando esta expressão, chegam a dizer que o profeta Ezequiel estava em pecado. Deus não fala com o homem deitado, Deus não fala com o homem no chão, então o homem tem que se levantar. Se você está caído, se você está arrasado no chão, se você cometeu algum pecado, você precisa se levantar. Meu querido, eu gostaria de estar na posição em que Ezequiel estava, quando o Senhor disse para ele: põe-te em pé e falarei contigo. E depois que você descobrir isso, você também vai querer estar nesta mesma posição. Basta que você leia o capítulo 1 do livro de Ezequiel e você vai ver que ele tem uma visão de Deus, uma visão da glória de Deus. Ele vê aquele ser que tinha 4 faces, que para andar não precisava mudar a posição. Se ele queria ir para frente, ele ia tranquilamente. Se ele queria tomar a direção pela direita, ele não precisava se virar. Ele viu uma roda dentro da outra roda. Enfim, ele vê a glória de Deus e tão extasiado pela presença e pela glória de Deus que ele foi impactado por tudo isso, ele cai com o rosto em terra. Ele cai extasiado pelo poder, pela presença do Senhor nosso Deus. E ali, estando em êxtase, na presença de Deus, com o rosto no chão, o Senhor diz: levanta-te, põe-te em pé, que eu falarei contigo. E ali o Senhor começa a dar. Portanto, a questão de Ezequiel pôr-se em pé não tem nada a ver com ele estar em pecado. Muito pelo contrário, Ezequiel estava na plenitude da sua vida espiritual, estava realmente mergulhado pela visão da glória de Deus na sua vida, e nada tem a ver com esse posicionamento que alguns pregadores utilizam, com esse jargão, para poder até disciplinar as pessoas, exortar as pessoas. Alguns chegam a dizer que a salvação no Antigo Testamento era através das obras da lei, da observância da lei. Ora, se sacrifício de animais, se a observância da lei pudesse realmente salvar, eu pergunto, por que Cristo teria que morrer na cruz do Calvário, uma vez que já tinha outros meios de realizar a nossa salvação, como, por exemplo, a matança de animais, a observância de preceitos das leis? E nós voltamos com o mesmo texto lá em Romanos 3, versículo de número 20. Olha que interessante. Em Romanos 3, versículo de número 20, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Olha o que ele diz aqui, olha, inspirado pelo Espírito Santo. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então veja que ainda em Gálatas capítulo 5, versículo 4, está escrito: vós que quereis vos justificar pela lei, da graça tendes caído. Então não é por observância da lei, não é por sacrifício de animais, mas é única e exclusivamente por meio do Senhor Jesus Cristo,
Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Basta nos reportarmos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu um melhor sacrifício. Pela fé, Enoque andou com Deus e ele foi trasladado para não provar a morte. Pela fé fulano, pela fé Bertano, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Moisés, pela fé Raabe a meretriz. A salvação sempre foi pela graça e por meio da fé. Nunca por obras da lei, nunca por sacrifícios de animais. Sempre a graça de Deus que nos alcançou, desde lá do Éden, que alcançou Adão quando estava perdido nos seus delitos e pecados. O Senhor foi buscar Adão e ele disse sim. E todos aqueles que disserem sim para Jesus, a graça o alcançará e você será salvo pela graça por meio da fé, sabendo que isso não vem de nós, é dom de Deus. Portanto, mais uma falácia, mais um argumento utilizado por alguns pregadores e que não condiz com a verdade da Bíblia Sagrada. Que Noé levou 120 anos para construir a arca. Isso não é verdade. Noé não levou 120 anos para construir a arca. Veja que nós temos alguns relatos em Gênesis 5:32 que Noé tinha cerca de 500 anos quando ele começou a construir a arca. E depois, já com os seus 600 anos, vieram as águas do dilúvio. Ele começa a construir a arca com 500 anos e com 600 anos vieram as águas do dilúvio. Portanto, basta você tirar 500 de 600 e você vai ver quanto sobra. 100 anos. Mas isso aqui nós estamos arredondando. Mas se você for fazer a matemática, não dura nem 100 anos. Portanto, não foram 120 anos. O que nós temos no relato, lá de Gênesis capítulo 6, é que o Senhor disse, os dias do homem será 120 anos. Mas não que Noé levou 120 anos para construir a arca. É uma estimativa que Deus deu para aquela época, mas não que a duração da construção da arca foram 120 anos. E por último, nós queremos trabalhar um tema bem polêmico. Espero que você tenha gostado e neste momento eu quero fazer uma apresentação para você de duas obras que nós estamos aqui reeditando. A primeira é o Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Nesta obra você vai encontrar algumas questões como: com quem se casou Caim? Outra: onde esteve Jesus dos 12 aos 30 anos? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que este pecado não pode ser perdoado? São 36 temas aqui neste livro. O segundo, Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Este volume 1, voltando a ele já está na 6ª edição. Mais de 20 mil exemplares vendidos. E o volume 3, 3ª edição revisada, que estamos revisando todos os nossos livros, e aqui tem 59 questões. Por exemplo, quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? Você sabia que o canto do galo, referido por Jesus nos evangelhos, não era o canto de uma ave? O que a mulher de Jó diz para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Na nossa tradução está amaldiçoa. Mas em hebraico está Vatomer lo ishto, odihama hazik betuma terra barech Elohim vamudi. Abençoa Deus e morre. Sim, em hebraico é abençoa, porque traduziram como amaldiçoa. Nós temos essas duas obras, aqui com mais de 300 páginas. Você poderá estar recebendo estes 2 exemplares na porta da sua casa, ligando 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 ou na nossa livraria virtual www.livrariadopastorelias.com.br ou nos visitando, como muitos internautas têm ido ao nosso encontro lá na livraria do Pastor Elias, na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Rua Conde de Sarzedas, 160, loja 27, bairro da Liberdade. Que Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo.